né? Mas primeiramente eu gostaria de te agradecer. O Giba comentou comigo que estava na correria aí para ti, de mudança. Te agradeço em nome de todo o projeto por estar podendo participar. Acho que uma coisa que a gente comenta em todas as lives é dessa questão do que veio proporcionar para a gente, né? Que é essa troca. Assim, treinadores, professores que eu não conhecia, estou passando a conhecer e está sendo muito bom. E outros assuntos que a gente não dominava, a gente está aprendendo, estudando um pouco mais, né? E aproveitando esse espaço, esse momento que a gente está vivendo para isso, né? Então, só te agradecer. Imagina, eu falei pro Gilberto que se ele achasse que tinha alguma coisa que eu podia contribuir, que eu estava à disposição. E, infelizmente, há um tempo atrás, quando ele me procurou, estava uma baita de uma correria, né? Eu mudei de casa e também a gente com obras lá no ginásio novo, a gente trabalhando assim 16 horas por dia. Uhum. Então foi meio corrida essas últimas semanas, mas muito bom, né? Então, o Aham. que importa? A gente vai mais fazer uma conversa mesmo e tentar conhecer um pouco mais da Anne, né? Sim. Que se pronuncia. Do que você teve aí de carreira no basquete, como que foi sua trajetória. A gente teve lives tanto com o Gilberto, também é a minha segunda live que eu estou fazendo também, eu fiz a primeira com o professor Alan, a gente fez com o coach Vitor, né? E assim, a gente não tinha, eu pelo menos não tinha noção de quantos treinadores brasileiros, né, que foram para os Estados Unidos estão se dando muito bem. E a gente vê o quanto que é bom, né? Que é gratificante de ter os treinadores brasileiros lá e fazendo um bom trabalho. Então, acho que a gente poderia talvez começar falando bem resumido, ou que você tiver a fim de falar sobre sua trajetória, iniciando aqui no Brasil, onde você trabalhou, como você iniciou como atleta, enfim, como que você se aproximou do basquete. Eu, enquanto criança, sempre fui assim, muito moleca, né? Sempre fui mais pro lado dos meninos do que das meninas da brincadeira, né? Eu sempre fui mais na parte de esporte, de não sou assim uma pessoa, nunca fui, não sou uma pessoa agitada, mas sempre gostei mais da atividade do que de ficar sentada assistindo TV, como é a criançada hoje em dia, né? Até meu filho mesmo é mais ou menos assim. E, e aí, nessa busca por atividade, por fazer alguma coisa, eu tive a felicidade, a bênção de ter nascido em Piracicaba, que na época tinha projeto muito forte de basquete feminino, e acabei tendo contato com a modalidade. Fiz Uhum. toda a minha categoria de base lá, exceto por um ano que eu saí, que não tinha minha categoria, depois voltei. É, e também dei início à faculdade de educação física, né? Eu entrei em faculdade bem novinha, com 17 anos, não tinha bem certeza se era aquilo que eu queria na época, mas depois me apaixonei pela história e eu deixei de jogar bem novinha para já começar a ser técnica. Tive oportunidades muito cedo de começar a ser técnica, o que no decorrer da minha carreira foi muito bom, né? Porque eu ainda era nova e já tinha uma boa experiência como técnica, né? Uhum. E assim, tive muitos privilégios durante a vida de ou ter técnicos muito bons enquanto atleta, ou conviver com técnicos muito bons enquanto profissional, né? Que é o que faz uma grande diferença para a gente, né? Na Uhum. nossa carreira, na nossa desenvolvimento profissional. A sua formação foi em Piracicaba, né? Sim, Você fez educação física e depois teve mestrado também, certo? eu fiz pós-graduação, não fiz Uhum. mestrado, eu fiz pós-graduação em bioquímica.
mais aplicada ao esporte, né? Certo. Bioquímica e preparação física. Uhum. Eu nunca quis ir para a área de preparação física exatamente, mas eu acho que é importante você ter um maior domínio dessa parte para você poder planificar o seu trabalho, sabe? Uhum. Então, eu acho que não que não seja suficiente aquilo que a gente vê na faculdade, mas talvez por ser muito jovem, às vezes não dá o devido valor para todas as coisas, não aprende a fundo algumas situações e depois ao longo da carreira você pode ter algumas dificuldades nesse planejamento, né, das coisas. Eu gosto muito de uma frase que diz: se você não planeja o seu trabalho, você planeja falhar, Uhum. né? Então, eu dou bastante valor a essa parte de planejamento, sabe? Certo. E aí, o executar depende muito. Vou dar um exemplo assim: ontem eu tive treino e boa parte das coisas que eu planejei não foi possível executar, né? Mas, então, assim, não quer dizer que a gente, quando planeja, tem que obrigatoriamente fazer tudo Atingir tudo. aquilo, né? Uhum. Eu acho que esse feedback do grupo vai um pouco mais rápido, vai um pouco mais devagar, é extremamente importante, mas se você não tem nada planejado, aí fica muito complicado, né? Uhum. Fica meio vago, né? Sim. Depois, então, que você fez a faculdade, você já estava trabalhando na Eu já comecei a trabalhar durante a faculdade, meu primeiro ano de faculdade eu ainda jogava, meus primeiros anos de faculdade eu ainda jogava e, e eu já fazia assim alguma coisa nas escolinhas ali em Piracicaba mesmo. Uhum. Eu acho que era até de forma voluntária, mas não, mas tinha um comprometimento, né? Tinha um compromisso de estar ali. E daí depois eu trabalhei sem ser com as escolinhas em Piracicaba, eu fui para Americana, parei de jogar e fui para Americana, fiz uma temporada lá. Aí eu tive uma proposta muito legal para ir trabalhar com o masculino em Piracicaba, num clube de Piracicaba. Aí eu fiquei 3 anos nesse clube de Piracicaba, eu tive uma geração muito forte no masculino lá, o que foi muito bom para mim, porque havia muitos times bons na época. Eu não sei dizer ao certo hoje, mas na época havia assim muita competitividade no regional, depois indo para o interior, depois indo para o capital, que em São Paulo, né? Uhum. Dependendo da categoria, tem esse caminho para ser feito. Você joga na liga regional, daí os campeões se cruzam na fase interior e o campeão e o vice faz final do estado com o campeão e vice da capital. Então, assim, era um Uhum. caminho longo para seguir e a gente, felizmente, teve muito êxito nos 3 anos que eu trabalhei lá. E para mim, ali, início de carreira foi muito bom, porque né, cada jogo era uma guerra, uma rivalidade, e assim, de você ter que estar presente no jogo o tempo todo, né, de saber como reagir a uma situação, seja ofensiva ou defensiva. Então foi muito legal. Eu acho que em 3 anos ali, eles valeram para mim lá, tipo. Eu vou misturar o português com o inglês, você me desculpa. Isso acontece toda hora, vai ficar feio. Mas foi assim, válido por uns 7, 8 anos, sabe? Porque era assim, Aham. de uma competitividade muito grande. Então foi E muito legal. nesse momento aí que você estava no Americana, eu vi algumas reportagens também, né, suas, no período que você estava na seleção brasileira, né? E que momento que você acha nessa parte da sua carreira no início que você
teve né, tiveram esse despertar para, poxa, acho que podemos chamar a Anne para a seleção brasileira. O que você acha que foi assim o divisor de águas nessa parte? Eles, na verdade, me chamaram antes de eu realmente ir. O que eu acho que aconteceu, assim, depois que eu saí do masculino e fui para Americana, eu trabalhei 14 anos em Americana. E no meio desse caminho, eu tive gerações muito boas lá em Americana também, né? Passei por várias categorias, vários cargos. E a primeira vez que eles me chamaram, eu estava com meu filho muito novo. Então eu acabei recusando de ir, porque eu falei que não era viável naquele momento para mim, pessoalmente falando, deixar o meu filho muito pequeno, né? A seleção consome demais da Uhum, gente, sabe? E mesmo indo como assistente naquela época, ainda assim consome muito tempo e muita energia. Então eu não estava disposta naquele momento abrir mão do tempo do meu filho. Mas depois certo. de um tempinho, alguns amigos ficaram ali na minha cabeça, tal, você tem que ir, tal, não sei o quê. Vai ser bom para você, vai ser bom para a seleção. Eu acho que o fato de várias participar, né, do processo de formação de várias meninas fez com que o convite surgisse. Uhum, Eu digo participar porque ninguém faz ninguém de verdade, né? Você participa, né? Então, eu gosto de dizer que o treino é igual para todo mundo, mas cada um aproveita de uma maneira, uhum. né? Então, nós temos lá, sei lá, ontem eu tinha 10 meninas no treino. Cada um aproveitou mais ou menos, né? Cada um pegou mais os detalhes ou menos. Então, eu acho que o fato de ter participado da formação de muitas meninas que receberam convocações para a seleção antes de eu receber a minha convocação fez com que eles pensassem em me dar uma oportunidade. Mas Uhum. eu estava tranquila, sabe? Eu estava assim, né, vivendo um momento de mãe ali recente e tal, e até a primeira vez eu tive que falar, agora não dá. Foi em que ano isso? Ah, eu 2015? acredito. Então, não, quando eu fui a primeira vez que eu aceitei, era, eu ouso dizer que era 2012. Eu não sou muito boa com data, não. Mas eu acho que era 2012. Aí eu fui assistente do Júlio Patrício, que vocês devem conhecer bem. Aí eu fui assistente dele por 3 anos, o que foi muito bom, né? Eu acho que esse é o caminho que todo Uhum. mundo deveria seguir. Você ser assistente primeiro de uma pessoa que já foi assistente, entendeu? Você visualizar e viver o processo como Sim, assistente primeiro, para depois você pegar a bucha maior, que é ser sim, técnico. sim, tá certo. Até para ter essa experiência toda, né? O Você vai Gilberto ver. comenta muito com a gente de começar com os pequenos, ter essa base, né? Até para você conhecer como que é essa dinâmica e ver se talvez você goste, né? Comigo foi assim. Eu comecei com os pequenos, estou até hoje, e é a parte que eu mais gosto, então é aí que eu vou ficar, né? E cada um tem, como você está dizendo, cada um tem o seu perfil. Aham. E embora a sociedade possa valorizar e avaliar os profissionais, mas a gente não precisa pegar isso para a gente, né? É claro que um técnico da NBB ganha muito mais do que o professor da escolinha do teu programa, mas isso não quer dizer que ambos não possam ser felizes, Sim, né? com Fazendo certeza. o que fazem, né? Então, acho que Certeza. isso é muito importante, mas isso vem com maturidade. Anne, para a gente continuar então nossa conversa, você me falou aí da sua trajetória com o basquete, depois mais especificamente com a seleção, né? E o momento que você teve essa transição na sua vida de sair do Brasil e ir para os Estados Unidos, como é que foi? Então, ele começou muito assim, sem querer, né? Eu ajudei algumas meninas a virem para os Estados Unidos
em 2015, no início de 2015. Na época, eu peguei uma licença do meu trabalho na prefeitura que eu tinha e vim para os Estados Unidos com elas para ficar. Eu ficaria 4 meses, elas ficariam 6 meses. E daí foi bom para elas. Eu vim só para realmente, sabe, conhecer e ter alguma experiência. Eu trouxe o meu filho junto e era por um período curto. Aí, quando eu voltei, depois nós tivemos muito sucesso com a seleção brasileira, tal. Elas permaneceram, trocaram de lugar que elas estavam vindo, mas depois elas deram continuidade num outro programa, tal, tudo. E eu fiz amizade com essa pessoa desse outro programa. E um dia ele falou assim para mim: tem uma vaga numa universidade da qual tem algum contato, tal, você não quer aplicar? Daí eu peguei e falei assim, né, participar do processo, vamos ver como é que é. E aí eu participei do processo, depois eu fui conversando com algumas pessoas não tinha conhecimento nenhum de como essas coisas funcionavam. E aí eu me lembro que uma pessoa disse que, Anne, eu acho difícil conseguir porque tem mais de 100 pessoas, né, aplicando para essa vaga, provavelmente. E provavelmente tinha mesmo. Daí eu falei, mas não é só estou participando, né? Não tem aquela necessidade de dar certo. E aí eu sei que semana a semana eles pediam um documento ou perguntavam uma coisa e tal. E eu ia me sentindo viva no processo, né? Enquanto estão Uhum. conversando comigo, eu tô lá na briga. E Uhum. aí teve uma época que eu tive que vir para os Estados Unidos, não exatamente para uma entrevista, mas para uma conversa, assim, em pessoal. Aí eu vim, uma viagem doida de 4 dias, e eu lembro que eu falei para o meu marido, falei assim, eu não vamos gastar esse dinheiro para ir lá e ficar 4 dias e voltar. E o meu marido já mais doido do que eu sou mais pé no chão, ele falou, você vai sim, eu estou comprando sua passagem agora. Ele acabou me empurrando, né, me É. enfiando dentro do avião. Aí eu vim, conversei com o técnico, e eu lembro que aquele dia ele falou, olha, eu tinha muitas pessoas concorrendo à vaga, a gente reduziu para 8, e agora nós estamos reduzindo para 4, e você está entre as 4. Aí foi a primeira vez que eu fiquei assim, nossa, agora o negócio é de verdade mesmo, né? E só que depois, na sequência do processo, ele não me escolheu. Ele escolheu uma ex-atleta dele para ocupar o cargo. E aí eu estava bem, eu estava tranquila, eu estava muito feliz no Brasil, fazendo algumas coisas novas que eu estava fazendo de volta no programa de Americana e também tinha o meu emprego na prefeitura da cidade ao lado. Então eu estava muito feliz. E, e aí, quando ele disse que não, eu fiquei bem, sabe? Não foi uma coisa assim, que me machucou. Aí, acho que passou 1 ou 2 semanas, ele me ligou, ele falou: Olha, abriu uma vaga numa outra universidade e eu queria indicar você. É uma universidade menor, mas eu acho prudente você fazer esse caminho, né? E daí eu peguei e falei, mas achei que ia ser todo aquele processo de novo, tá? E não foi muito rápido, por ser uma universidade menor, provavelmente menos gente concorreu, Uhum. sabe? E Uhum. daí o head coach me ligou um dia, fez uma entrevista, o assistente me ligou no outro dia, fez uma entrevista, e daí eles me ligaram no terceiro dia e falaram, a gente decidiu que vai contratar você. Aí eu falei, nossa, e agora, né? Daí, mais uma vez, eu conversei com meu marido e meu marido falou: é claro que vai, né? Porque ele falou: a gente tem 40 anos, se tiver que fazer alguma coisa diferente, é agora, mais tarde vai ser Sim. difícil fazer alguma coisa. Nós já estamos atrasados, eu lembro que ele falou, né? Mas eu não me sentia assim, não me sentia atrasada, mas eu entendi a colocação dele no mesmo momento. Ah, Anne, então, quando você foi, a primeira experiência foi no universitário. sim, eu E cheguei aqui aqui. você não tinha ainda essa vivência já. De trabalhar com a faixa Base. etária?
Não, na universidade em si. Não, não, eu até tive alguns convites de trabalhar com um universitário no Brasil, mas é muito diferente, né? Sim, No muito. Brasil, assim, é mais uma É mais brincadeira, vamos dizer assim, né? uma Eu não descontração. tenho muito esse lado, assim, sabe? De relax, assim. Eu Uhum, sou mais assim, se nós vamos fazer, nós vamos fazer. sim, Então, não sei sim. se eu tenho muito perfil de trabalhar com universitário no Brasil, Uhum. entendeu? É que é outra E não estou cultura, né? criticando quem tem, por favor. Eu só estou dizendo que eu sou mais assim, né? Uhum, uhum. De querer as coisas, vamos treinar, vamos competir e vamos buscar o melhor resultado possível. Então, eu nunca tinha trabalhado. Eu lembro até que uma vez uma das minhas, ela foi minha ex-atleta quando ela tinha acho que 15 anos, tal. Ela foi minha atleta quando ela tinha 15 anos. E aí ela fazendo medicina, um dia me ligou, olha, a gente tem um time e tal. Mas até porque eu já tinha muito trabalho, tinha as minhas funções também dentro de casa e tal, tudo não deu certo. Mas eu ouso dizer que eu também não tenho muito esse lado, como eu disse, sabe? Uhum. Assim, de Sim. pode ser que a gente aprende, né? E aprende a gostar também. Tô Uhum. dizendo que não. Mas nunca trabalhei, não. Daí eu vim para trabalhar no universitário, era uma universidade de primeira divisão, não das primeiras colocadas, eu não sei se você tem conhecimento, mas Não é aí onde você está atualmente, né? não. A primeira divisão do basquete feminino nos Estados Unidos tem 351 universidades de primeira divisão. Eu não sei se você tinha esse dado, mas Não. é muito grande. Então, são muitas Muito. conferências, né, de muitas universidades e, assim, os níveis são diferentes também. Né? Quando a Sim. gente vê lá UConn e outras grandes, é diferente o nível para outras, principalmente lá 300 e pouco para baixo, tem outro nível. Mas, assim, a qualidade do trabalho é muito boa, a, a estrutura é excepcional, perto do que a gente vive no Brasil, então, né? Nem Uhum. comparação. Uhum. Mas é claro que existe uma diferença de nível, com certeza. E, infelizmente, quando eu cheguei aqui, foi trocado o AD, que a gente fala, que é o Athletic Director da universidade onde eu cheguei. Essa é a pessoa que administra, assim, todos os esportes da universidade. E normalmente, hoje eu já aprendi isso, que normalmente quando troca o Athletic Director, ele ou ela vai começar a fazer mudanças, né, nas comissões das Sim. universidades. E aí aconteceu que no final da primeira temporada, ela decidiu trocar o head coach do time onde eu estava. Eu estava aqui há 7 meses. Uhum. E quando o head coach é mandado embora, todo mundo vai junto. Ah, Então foi um período assim meio punk para mim, sabe? aham. Inclusive porque eu me dei conta que eu nunca tinha passado por essa experiência, Sim. E sabe? De ser agora? mandada embora, né? Eu cheguei a trocar de lugares, mas eu sempre assim trabalhei muitos anos naquele mesmo lugar e quando trocou por ser uma coisa muito fixa, muito real, por um objetivo Uhum. muito claro. Então, daí eu falei, nossa, e outro problema, porque o meu visto é um visto de trabalho que não me pertence, ele pertence a quem me emprega. Então eu Hum. tinha que dar e é sempre assim o visto de trabalho. Então eu tinha que iniciar um outro processo de visto, tal. Então teve assim, ali, um caminho difícil de fazer. Eu cheguei a fazer outras entrevistas, várias entrevistas, e passei em 3 delas. Quando, com o head coach de cada respectiva universidade, quando chegou no RH, eles falaram: a gente não quer passar pelo processo de visto, então não. Nossa Senhora. Então foi assim um período bem difícil, sabe? A gente não Uhum. sabia se ficava, se E você já voltava. estava com o filho já, né?
sim, a minha família toda estava aqui já, né? Então, foi um período assim de bastante insegurança. E Uhum. aí, quando eu fiz a entrevista aqui no programa onde eu estou, para ter uma ideia de como é o programa, é como se fosse um clube nosso aí no Brasil, né? Sim. Que obviamente trabalha dentro das regras do basquete americano. É, então, as regras do clube basicamente são as equipes até 14 anos, você pode trabalhar o ano inteiro com eles. Uhum. Mas a partir dos 14, eles entram no high school e aí eles só podem trabalhar com a gente no clube, só podem treinar conosco no clube na época de primavera e verão, que é essa época agora, que eles estão Uhum. de férias da escola. Sim. No período da escola, eles só podem jogar pela Na escola, escola. mas isso é só no high Certo. school. Nós Aham. temos um programa muito grande, para você ter uma ideia, ano passado, que foi um ano normal, esse ano já não vai ser né, um ano normal de temporada agora, em virtude do Covid, ano passado nós tivemos 70 equipes. Só o Nossa. programa teve Só o 70 programa. equipes, Uhum. entendeu? Então, de 9 a 17 anos, nessa época, ano passado, nós tivemos 70 times. Então, é Nossa, um muita programa coisa. muito grande. A gente trabalhava no passado em 4 áreas. Esse ano a gente reduziu para 3, em virtude de uns problemas administrativos na quarta área, que a administradora estava assumindo um cargo numa faculdade, e aí não achou uma Uhum. pessoa, sabe, ponta firme para tocar aquela área, e os diretores acharam por bem fechar aquela área do que fazer mal feito. Então, eu não sei o número certo para essa temporada, não vai ser uma temporada 100%, mas o número não cai muito, porque é um cenário totalmente diferente do que a gente tem no Brasil, né? Um Sim. universo assim que tem hora que você nem acredita. Anne, só para o pessoal aí que está assistindo e eu também, quando você foi, que aí você trabalhou no universitário, foi em que local? Qual Foi no universidade? sul de Utah, a Ah, universidade certo. chama Southern Utah University. É. Agora você não está mais nela, Não, agora eu estou num programa que a gente só chama no. de AAU, que seria um Uhum, clube, que vai até os 17 anos, que é o período de recrutamento das universidades. uhum, E aqui o nome é Colorado Premier Basketball. É. certo. Uhum. Que aí é um clube que engloba A a gente região faz aí do muita Colorado todo, coisa. né? Perdão, desculpa, fala novamente. Engloba várias cidades, pelo que eu vi aí, né? Sim, a gente tem na região de Denver, que é a capital do Colorado, né? Nós temos 2 núcleos diferentes, 2 áreas diferentes, um mais ao sul, um mais próximo da capital, e nós temos um terceiro braço em Salt Lake, Utah, capital de Utah. Certo. E como que foi essa sua troca, digamos assim, que você saiu do universitário e foi aí pro programa? Então, como eu estava procurando emprego, aí você começa a falar com várias pessoas, né, em busca de oportunidades. E uma atleta brasileira que está aqui, que ela chegou a comentar com o técnico principal e ele se interessou em me entrevistar, marcou uma entrevista. Eu vim para a entrevista pessoal. Daí ele me ofereceu uma oportunidade, aí comecei todo o processo de visto novamente, que não é um processo nem rápido nem fácil, né? Para você ter uma noção, o meu primeiro processo de visto deu quase 400 páginas Nossa e Senhora. agora o segundo processo deu mais de 400 páginas, né? Você tem que provar muita coisa, você tem que Uhum, provar prêmios, convocações. Eu tive que ter cartas de recomendação de técnicos consagrados no Brasil, uhum, técnicos e atletas, de técnicos consagrados aqui nos Estados Unidos. Felizmente, eu tinha contatos suficientes para conseguir tudo isso, entendeu? Mas não é sim. um processo fácil, né? E esse segundo processo ele foi mais lento do que eu gostaria, porque né, eu estava esperando
para assumir a vaga, e eu lembro que eu recebi a proposta em agosto e eu cheguei para trabalhar em novembro. Entendeu? Levou um Uhum, tempo, eu tomei um chá de cadeira ali para que as coisas acontecessem, né? uhum. E aí, quando você está numa situação de desemprego, você consegue Sim, enxergar é cada gosto. dia, né? Então, foi lento. Então, assim, o que eu posso dizer para as pessoas que quiserem se aventurar, e algumas pessoas às vezes me ligam e perguntam, o que eu posso dizer, assim, que não é impossível, mas que não é tão fácil, Uhum, né? Que preciso, existe um caminho a trilhar, entendeu? Eu vou dar um exemplo assim. Quando eu estava ainda no Brasil, que eu tive que buscar essas cartas de recomendação, tal, tudo. Um dia eu pensei em pedir uma carta de recomendação para a diretora-geral das seleções dos Estados Unidos, né? Porque vez ou outra a gente se encontrava em competição, tinha assim uma conversa muito breve, oi, tudo bem, tal, mas falei, não tá dado, não custa perguntar. E ainda eu lembro que eu comentei com o administrador da seleção na época, que sempre trabalhou comigo, eu falei para ele, o que que você acha, né? Manda um e-mail para ela perguntando tal, tudo. Ele falou, Anny, vamos mandar, né? Se não responder, não vai custar. respondeu. E aí a gente mandou, e assim, deu uma semana, duas, não tinha resposta, né? E não tinha como cobrar a pessoa, né? Isso é uma coisa muito particular, tal. Uhum. Daí passou mais uns dias, ela mandou uma carta de recomendação. E uma carta lindíssima, assim, de recomendação, que um dia eu hei de pôr num quadro ainda, né? Então, assim, é um processo, sabe? Tem que, se alguém quiser passar por ele, tem que estar disposto a Uhum. passar pelo processo. Anne, e aí nesse período que você já estava então aí no programa, né, no Premiere, você iniciou trabalhando com o quê? Hoje o meu trabalho, eu Com quais tenho, idades, ó, né? essa temporada agora, eu vou estar com o grupo Sub-12, tá? É um grupo bem selecionado, um grupo lindo, 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 uma graça de trabalhar. E como técnica, né? Desde o Sub-12, e eu vou estar como assistente do Keith Van Horn, no grupo principal nosso, que é o de 17 anos, e é o grupo que a gente chama EYBL, que é Elite Aham, Youth Basketball League, que é a liga da Nike. que é só feminino, né? Existem Tem os dois bastante. lados. Nós jogamos o feminino. São 32 times, são 32 times nos Estados Unidos que Uhum, jogam a liga da Nike. 32 parece um número grande para o Brasil, mas para Estados Unidos é extremamente seleto, uhum, né? Os programas têm que seguir estritamente várias regras da Nike, tem que ter, sabe, um programa bastante conceituado para poder participar. Esse ano, infelizmente, não vai ser um campeonato normal, porque não vai ser uma liga normal em sim. virtude do Covid. O que é muito triste para nós, porque nós temos equipes fantásticas esse ano. Ano passado já foi um ano muito bom, mas nós temos uma equipe muito boa esse ano, tanto no 17 como no 16. Uhum, E então, assim, enquanto assistente, por exemplo, assim que começou a pandemia, eu trabalhei muito em casa, scouteando os 31 times que a gente, porventura, fosse jogar contra, né? sim. Na liga a gente tem acesso ao Synergy, que é o software, acho que eles usam na NBB também. Então eu posso assistir todos os jogos do ano passado. E embora as equipes não vão ser as mesmas, mas você pode ver o estilo da equipe, você pode ver as jogadoras principais. Então eu editei defesa, ataque, jogadas. Depois disso, eu desenhei jogadas de cada um dos times,
vezes o plano de jogo de cada um dos times é um trabalho grande, que de várias Sim, horas, né? sim. Cada time dá aí umas... Varia de um time para o outro, tem times que são mais fáceis de scoutear do que outros mais, eu diria que dá ali umas 7 horas de trabalho por time. Uhum. As categorias que vocês têm aí eu dei também uma pesquisada, bem pequenininhos até os mais velhos, certo? Nós temos um programa que a gente chama de Little Ballers, né, que seriam pequenos craques, Uhum, que começa aos 3 anos de idade e vai até os 9. uhum, Esse é um programa que funciona mais no inverno e verão, e ele funciona aos sábados, mas é um programa que a gente tem bastante adesão, tem bastante criança. E é claro que é tudo adaptado, né? Uma adaptação muito grande nessa primeira turminha de 3 e 4, aí um pouco menos 5 e 6, daí um pouco menos 7, 8 e 9, e as equipes de competição começam aos 9. certo. Existe teste para todas as equipes, né? Que a gente chama de peneira no Brasil, né? Uhum, E a época de tryout é assim, teste é uma loucura, né? uhum, 150, 200 crianças inscritas para formar os times. E mas é a realidade do basquete americano, entendeu? sim. Então, assim, são coisas que no Brasil, não sei, eu sei que vocês têm trabalho com crianças aí bem pequenininhas, né? Uhum, uhum, Mas muito provavelmente vocês trabalham de forma mais lúdica do que a gente trabalha aqui, por uma sim. questão cultural, entendeu? Não estou Aham, dizendo era que isso está que eu ia te certo ou que perguntar. está errado, estou dizendo Sim, que é diferente. é isso que eu ia te perguntar, né? Que estratégias vocês utilizam aí? Porque aqui a gente vê que ainda, na verdade, não é que tem um receio, né? Mas até da minha própria parte, assim, o quanto que a gente realmente influencia, né? Desde o pequenininho, em questões tanto motoras, né? Questões de valores aí para a vida que ele adquire. E algumas das perguntas que eu também tinha para te fazer era disso, né? Vocês não dão aulas, vocês só têm esse programa que é um jogo, né? Então, esse programa, ele Pelo que eu investiguei. basicamente tem, assim, 30 minutos de aula, Ah, tá? certo. Como eu falei para você que a gente tem um número muito grande nesse grupo, a gente faz um esquema que, assim, sábado a sábado, eles têm o horário que eles têm que ir, né? Então, assim, cada time tem um nome de time de NBA, ou até pode ser college também. Daí eles vão naquele horário específico, daí tem 30 minutinhos de aula, coordenação motora, drible, passe, coisinhas bem básicas, mas tem uma aula. E Uhum, depois a gente joga. E aqui, como a gente tem a possibilidade da adaptação de muitas coisas, é, as tabelas elas descem bastante, sim. né? Uhum, Então, por exemplo, para a turminha menorzinha de todo, eu tenho 1,68, eu acho que o ar tem 1,70, sabe? Porque eu quase uhum, bato a cabeça no ar, uhum, assim, da turminha menorzinha. Daí isso vai subindo para outra, para outra, para outra, né? E a bolinha é pequena, e a gente também joga daí de lateral a lateral, porque a gente tem as tabelas na lateral, sim. né? Então você Uhum, diminui a altura do aro, diminui o tamanho da bola, diminui o tamanho da quadra. Existe uma grande adaptação, né? uhum, No sim. joguinho, normalmente o que a gente faz é 4 contra 4, e de novo, a exigência das regras vão aumentando conforme a categoria, né? Os Uhum, pequenininhos, eles muitas vezes andam, eles muitas vezes esquecem de fazer o que é correto, mas a gente lembra, a gente sempre fala, bate bola, mas não para o jogo por causa daquilo, né? sim. E os técnicos também acompanham o jogo, entendeu? O árbitro e os técnicos, eles acompanham o jogo o tempo todo. Então, não é aquela distância do banco para o atleta que ele não vai te ouvir nunca, né? Com 3 anos de idade.
Sim. E aí tem o componente cultural, né? Que as crianças já chegam, não todas elas, mas algumas já chegam assim, parece que eles já sabem o que eles estão fazendo, sabe? Uhum. E É é muito tipo, isso, né? é tipo um futebol no Brasil, né? Que às vezes a criança é muito pequena, ela já sabe fazer muita coisa com a bola no Aham. pé, né? Sim. Então, não é todo mundo, mas tem aquelas que você vê que ela. Talvez ela não tenha a parte cognitiva do entendimento de tudo, mas por algum motivo ela já sabe o que ela está fazendo, né? Uhum. Anne, eu tenho, antes de ir para as perguntas aqui do pessoal, perguntar para ti o que que vocês. Eu vi que vocês têm base no Coach Alliance Positive, né? Que Uhum. é uma pesquisada também há anos atrás, eu já tinha lido sobre. Que assim é muito legal ter essa junção dos pais também para né, trazê-los para aquilo que a gente está fazendo também. E tentar de uma forma que eu achei incrível também que o programa de vocês traz a questão do desenvolvimento integral, né? Não só da criança estar ali desenvolver motoramente, mas dela naquele contexto e trazer os pais para junto disso, ela enquanto um cidadão, né? Que vocês também têm várias ações. É, digamos assim, resumir a filosofia do programa. O que, que seria para ti, assim, para a gente poder ter uma ideia? Como a estrutura do basquete americano é muito diferente do basquete no Brasil, eu acho que facilita muito para o nosso programa você ter como uma dos pilares a questão de formar o atleta e formar o cidadão, né? É, com o intuito de conseguir uma melhora na vida através de uma bolsa universitária, Uhum, né? Então, assim, essa estrutura é muito clara nos Estados Unidos, né? Então, vou dar um exemplo para você. Embora não vá acontecer como normalmente aconteceria a Liga da Nike, todas as nossas atletas do nosso time da Liga da Nike que tem idade para assinar esse ano com universidade, todas já estão assinadas uhum, com boas universidades. Então, eu acho que esse é o status maior, entendeu? Do que ganhar o campeonato, do que ganhar. É claro que a gente vai sempre lutar para ter os títulos, tal, tudo, mas eu acho que esse pilar ele é muito claro, né, no basquete no basquete americano, essa ascensão, né, ou aham, de porque assim, não é barato para os pais participarem de um programa, né? uhum. Não é barato. Dentro do nosso programa, nós temos também o programa de bolsa. Existe uma campanha anual onde o diretor que é responsável, ele consegue muitas doações, muitas vezes de pais de atletas mesmo, entendeu? De que passaram, que estão no programa, ou simplesmente de amigos ao redor. O americano tem muito disso de doar dinheiro para campanhas, tá? Onde eles vejam que tem, né, um fundo real, né? Mas Uhum, então no nosso programa, alguns atletas têm assim 25, 50%, 75% de bolsa, mas eles desembolsam um valor mensal ali para poder custear o programa. E, e eu acredito que o objetivo principal de tanto, se não de todos, mas da maioria dos pais e dos atletas, é poder um dia atingir uma bolsa de estudos numa universidade, seja de primeira divisão ou de segunda divisão, através de jogar basquete, sim, né? Então, assim, esse objetivo é muito claro aqui uhum, nos Estados Unidos. E eu não sei se você vai concordar comigo, essa faixa etária no Brasil de 16, 17 é uma faixa etária muito difícil no Brasil de se trabalhar, né? sim, Porque como essa continuidade não é clara, né, faz sim, com que a pessoa pense, eu estou usando meu tempo, eu estou perdendo meu tempo,
Uhum. O que eu faço daqui para frente? Né? Aqueles que querem cursar um curso mais difícil, como medicina ou outros, vai ter que cair de cabeça para estudar para um vestibular. Então, Uhum. assim, nessa fase é muito diferente, né? Sim, com certeza. Então, Começa a ter enquanto que abandonar o esporte, né, para ter que estudar. É, Então, realmente. embora, como você comentou, que exista certo esporte dentro da universidade, mas é totalmente diferente, né? O comprometimento e a estrutura é muito diferente. Então, Sim. faz com que as coisas se tornem menos claras aí para a pessoa naquele momento da vida e muito mais clara aqui, Uhum. né? Eu tenho que me Sim. dedicar, eu tenho que correr atrás, é possível, né? Então, nós inauguramos essa semana o nosso centro de treinamento e lá o Kiff fez assim, questão de ter uma parede onde colocasse todos os quadros das meninas que atingiram grandes prêmios, é, tipo McDonald's All-American ou Jordan Brand, alguns prêmios grandes que tem aqui, Uhum. tipo jogador do ano, jogador do estado, coisas assim. E outra parede tem todas as atletas que já passaram pelo programa e que conseguiram bolsa, né? Então, aquilo ali não tá ali só para mostrar, aquilo ali tá para É inspirar. motivação. Uhum. Entendeu? Sim, Se aquelas meninas conseguiram, se aqueles meninos conseguiram, talvez você possa também, né? sim. É. Entra ali, treina forte, sai um pouquinho melhor e quem sabe você não vai conseguir também. Então, eu Uhum. acho que esse pilar é muito forte e muito claro, que daí não depende só do programa, né? Depende da estrutura do país, que infelizmente a gente não tem no Brasil. Sim. Anne, aí no programa, não sei como é que é essa questão de treinadores, né? Se tem mulher envolvida, se só tem homem, se é, né, solicitado ao programa isso, mas como é que é isso da mulher aí de treinadora no programa, ou que você tenha o conhecimento nos Estados Unidos? Olha, eu não sei dizer para você a quantidade de mulheres que nós temos, mas nós temos várias, sabe? Eu não sei te precisar se é metade ou se não é. Eu não sou muito de ficar prestando atenção a isso. Porque, assim, eu não gosto muito da história de cota, entendeu? Uhum, Eu sinceramente não gosto do termo cota. Eu gosto, eu acho que as mulheres elas têm capacidade por si só de ir lá e conseguir o espaço delas e não depender de uma cota. Mas por outro lado, muitas vezes as mulheres também têm mais escolhas para fazerem. Né? Como eu comentei que lá atrás eu tive uma escolha para fazer se eu ficava mais presente dentro de casa ou servia a uhum, seleção. Não é que eu não queria servir a seleção, né? Então, assim, mas como aqui o ser técnico aqui é muito diferente do ser técnico no Brasil, que você assume um compromisso anual, que você assume um compromisso diário de treinamentos e tal, é possível, sabe, fazer muita coisa, mesmo com as crianças pequenas, tal, carrega a criança junto. O americano tem muito disso, né? Eles têm grandes famílias, eles carregam todo mundo e vai, né? Então, às vezes eu fico até boba de ver, assim, porque eu não sei, culturalmente, às vezes a gente no Brasil não enfrenta tanto, né? A uhum, situação, assim, tem mais vamos esperar crescer um pouquinho e tal, tudo. E aqui não, eles vão. A gente tem muitas técnicas, mas não varia muito por causa do gênero. Né? E também não tem nenhum tipo de preconceito se a pessoa vem da, da área que é chamada LGBT, né? Não existe uhum. preconceito nisso. A outra pergunta aqui que tem é sobre a questão da assiduidade do basquete feminino e masculino.
Não sei se você nota aí, talvez, no programa, se os meninos se dedicam mais que as meninas, ou se já não tem mais isso, na sua visão e o que o programa tem aí também. Ah, para ser muito sincera, eu acho que o nosso programa na área do feminino é muito mais forte do que no Uhum, masculino, né? Eu não sei dizer em quantidade, eu acho que quantidade é quase a mesma coisa, mas em resultado, né? É muito mais forte no feminino. Até certo. porque a gente tem essa liga, essa ligação com a liga da Nike no feminino e no masculino não, Uhum, né? Então, você tem um outro status para o programa, entendeu? uhum, E também uma outra sim. exigência de qualidade, né? Eu penso que no futuro eles estejam trabalhando para que no futuro a gente possa atingir os dois nesse nível. Mas Uhum, hoje o que a gente tem um basquete muito forte no feminino. E em certo. termos de assim, trabalhar forte, eu acho que não tem muito a ver com feminino e masculino. Eu acho que, como eu disse, de novo, a estrutura é muito clara, né? Para a menina que está ali iniciando no high school, se ela se desenvolver, ela pode vir a conseguir uma bolsa de estudos. Então, essa principal motivação faz toda a diferença, né? Não Uhum, é só a fala do técnico, não é só o potencial que ela tem ou não, né? Então, vou dar um exemplo. A gente tem a melhor menina dos Estados Unidos na classe de 2022. Ela chama Lauren Betts. Ela deve ter 2,7, 2,5, alguma coisa assim. Mas não é só grande, ela é muito boa jogadora. Ela é a principal menina da geração na classe dela, né? E isso é muito grande, porque, né, quantas a ESPN faz essa lista classe por classe e coloca ali, ranqueia 60, 100, que já é um número bem seleto. Imagina você ser a uhum, primeira, né? A gente uhum. tem outras meninas em outras classes, em outras classificações, mas então assim demonstra a força do nosso programa, entendeu? Que é muito forte mesmo. Mas existem outros muito fortes também, né? Sim, sim, com certeza. E quanto aos pais? Eu sou muito mais interessada na parte dos pequenos, né? Mas como é que é os pais nessa, tanto no Little Ballers, né, que vocês fazem, como que é a ajuda dos pais, como que é o envolvimento dos pais no programa em geral, como é que eles atuam aí? Tem um envolvimento muito maior, eu diria. E aí tem prós e contra, né? Então, no Little Ballers, a gente convida quem quiser ser os técnicos, né, dos timinhos, eles trabalham de forma voluntária ali naquele momento que está ali. Então, o coordenador da aula, ele dá o exercício. Normalmente, a gente tem dois coordenadores na aula, dois Uhum, professores da Premier e tem todos os técnicos com cada uma das equipes. Então, os pais estão ali o tempo todo, né, relembrando os detalhezinhos do exercício. Depois são eles que vão acompanhando enquanto a gente vai apitando também. Então, e essa parte, como não é assim, muito competitiva, tá ali mais para se se desenvolver e divertir. se divertir, né? Eu acho que é bem tranquilo, é bem 100% assim de felicidade, vamos dizer assim. Aham, Mas conforme vai chegando nas categorias de competição, aí o envolvimento dos pais ele é muito grande no sentido do deslocamento com as crianças, né? Porque aí no uhum, Brasil, se a gente vai fazer uma viagem, a gente tem a van, ou tem o ônibus que vai todo mundo junto e volta. Aqui não, os pais é que levam a criança para cada uhum. cidade. Ainda que aqui às vezes é difícil quem tem, né?
Mas Então, se não é nessa, né, ou só o treinador que leva, dá um jeito, é. mas é bem. Aqui, até porque existe uma cobrança muito grande de proteção ao adolescente, à criança, com cuidados com abuso, tal. A gente não tem esse esquema, sabe? Uhum, No YBL a gente desloca com as meninas, mas são meninas de 17 anos, né? 16, 17 anos, tal. Mas existe uma preocupação muito grande a respeito de abusos. Anne, Então, a gente está com 30 segundos. oh, Pode desculpa. finalizar. Então, os pais precisam deslocar, e quando a gente joga um campeonato em outra cidade, eles precisam se alojar nessa cidade. Anne, te agradeço muito Imagina, pela passou atenção, rápido. a todos que assistiram, só para a gente não ter que abrir outra. Imagina. Anne, pode terminar sua fala e aí a Então, gente vai finalizar. eu só estava dizendo que existe, né, uma participação grande dos pais, porque eles se deslocam com as crianças, né? A gente não é diferente do que acontece normalmente no Brasil, né? Uhum. De, de ir para um lugar onde a gente muitas vezes vai com a van e tal, né? Sim, certo. Anne, muito, muito obrigada mesmo. Imagina. Desculpa o transtorno aqui, mas é que a gente se empolga, eu não fiquei cuidando do horário. Sem Te problema. agradeço muito pela atenção e desculpe o transtorno que a gente causou aí nessa fase que você estava de mudança, Não, mas a gente transtorno nenhum. agradece esclarecer um pouco, né, como que é os programas aí. A gente tem pouco conhecimento, na verdade, aqui, apesar de ser o modelo, né, do basquete para a gente. Mas essa troca foi muito, muito boa mesmo. E a gente só tem em nome do projeto todo te agradecer, em nome do Gilberto, dos professores, te agradecer pela sua paciência aí com a gente. Imagina, e nós estamos à disposição, eu estou à disposição sempre. Se eu puder ajudar em alguma coisa, né? Vocês estão convidados. Eu sei que o dólar Uhum. está alto agora, não É, é muito. A gente já fez 2 camps aqui, um no começo desse ano, janeiro desse ano, e um julho do ano passado, junho do ano uhum. passado. Então, se mais para frente vocês quiserem vir ou quiserem trazer uma molecada, vamos esperar a Covid Ai, passar, o sim, dólar só baixar. pode deixar que a gente aparece. O coach aqui, o Júlio também, muito atencioso. Nossa, foi sensacional a fala com ele também. O Júlio tem muita Professor Vitor também, experiência, tem muita é muito experiência. bom. É, é verdade. Abraço. Abraço Abraço para aí, todos muito vocês. obrigada. Até mais. Agradeço, por favor, Fiquem também o bem. Gilberto. Tá ok, tchau. Até mais. Tchau, tchau.